Olá a todo mundo, estamos aqui para mais uma aula de Cálculo Diferencial Integral 3, onde hoje falamos de alguns testes de comparação. Dúvidas matemáticas é com o professor Pedro. Esse primeiro teste aqui eu chamo ele de comparação simples, porque ele pode ser pensado diretamente da teoria dos limites e facilmente compreendido. Então suponha que nós temos aqui duas séries AN e BN, onde no primeiro caso aqui todos os termos da minha série BN são maiores ou iguais do que AN. Então, se a minha série BN aqui ela converge, obrigatoriamente a minha série AN vai ter que convergir. Por quê? Porque caso contrário, se ela não convergisse, então em algum momento a minha série AN aqui ia assumir valores maiores do que BN para poder divergir, certo? Então nesse caso aqui, se BN converge, então a AN converge também. No segundo caso aqui, vamos supor que a AN tem sempre termos maiores ou iguais do que BN. Então, se a minha série BN aqui diverge, não tem como a minha série AN convergir. Se tivesse, então em algum momento aqui, os termos da minha série AN iam assumir valores menores do que os valores da série BN. Então, nesse caso aqui, se BN diverge, então a AN converge. Então, esse é o teste da comparação e observem aqui que a recíproca dessas duas afirmações aqui não são verdadeiras. Caso em que você tem uma série BN maior do que a AN, você só vai poder aplicar esse teste aqui se você conseguir verificar que BN aqui converge. Se BN aqui divergir, eu não posso afirmar nada sobre a AN. E nesse caso aqui, você só vai poder analisar se BN aqui divergir. Caso BN converja aqui, você não vai poder afirmar nada sobre a AN. Então, é assim que o teste da comparação simples funciona. Vamos ver um exemplo. Então, aqui nós temos a série, cujo termo geral aqui da sequência é 5 sobre 2n elevado a 2 mais 4n mais 3. Então vamos aplicar aqui o teste da comparação. Então eu vou reescrever aqui o meu termo geral, que é 5 sobre 2n ao quadrado mais 4n mais 3. E eu vou construir outro termo geral aqui, para formar outra série, onde eu vou repetir aqui o meu numerador, que é 5, constante. E para o denominador aqui, eu vou pegar o que eu chamo aqui de termo dominante. Qual é o termo dominante? É o maior termo possível aqui desse denominador à medida que o meu n cresce aqui, como ele é um número natural, eu sei que os maiores valores vão estar aqui nesse termo 2n ao quadrado. Então eu vou colocar aqui 2n ao quadrado. Então vê o seguinte, eu estou aqui dividindo 5 por um certo denominador aqui. E aqui eu estou dividindo 5 por um denominador menor do que esse. Então, o que é que acontece? Aqui eu estou produzindo valores maiores do que esse, certo? Então, se eu chamo esse termo aqui de AN e esse aqui de BN, eu tenho aqui que os termos de BN aqui vão ser sempre maiores ou iguais do que AN, certo? Inclusive, nesse caso aqui, para N natural, isso aqui vai ser sempre maior. Então, eu vou analisar agora a minha série de n igual a 1 ao infinito de Bn aqui, certo? Que é 5 sobre 2n ao quadrado. Então eu vou pegar o termo constante aqui, que é 5 meios, e vou colocar ele fora do meu somatório. Então eu vou ficar com 5 meios vezes o somatório de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n ao quadrado. Então, olhando para isso aqui, eu tenho uma p-série, onde o meu p aqui é igual a 2, que é maior do que 1. Então, isso implica que a minha série e Bn aqui, ela converge. Então, de acordo com o teste que nós acabamos de ver, a nossa série em AN, de AN, ela converge. E assim acabamos de resolver esse problema aqui utilizando o teste da comparação simples.
O próximo teste de comparação aqui nós chamamos de teste da comparação de limites, que diz o seguinte: se você tem duas séries cujos termos são sempre positivos e você faz o quociente entre os termos gerais de cada uma das séries e faz o limite disso aqui de n, com n tendendo a infinito e obtém um valor c maior do que zero, então ou ambas as séries convergem juntas ou ambas divergem, certo? Esse teste aqui ele é interessante por quê? Porque se você tem, digamos aqui, uma série AN bem mais complicada do que uma BN e você consegue fazer essa verificação aqui e ver que esse limite é um número maior do que zero, então basta você avaliar a série aqui BN, que supostamente é mais simples, e aí você vai verificar que a N também vai ou convergir ou divergir de acordo com a série BN, certo? Então para isso aqui vamos ver mais um exemplo. Para aplicar o teste aqui, né, eu tenho que esse termo aqui, eu vou chamar ele de AN, então eu vou criar aqui um termo geral BN, onde eu vou pegar o termo dominante aqui do numerador do meu termo AN, que é 2 vezes n ao quadrado. E o meu termo dominante aqui no meu denominador é n elevado a 5 meios. O meio aqui por conta da raiz. Então vai ficar n elevado a 5 meios. Então, simplificando isso aqui, você fica com 2 sobre n elevado a 1 meio. Tá? Isso aqui vai ser o meu termo BN. Então, agora eu vou aplicando o teste anterior, né? Vamos fazer aqui o quociente de AN por BN. Então, isso aqui é igual a 2n ao quadrado mais 3n sobre raiz de 5 mais n à quinta dividido por 2 sobre n elevado ao meio. Então, isso aqui vai ser igual a 2n ao quadrado mais 3n sobre raiz de 5 mais n elevado a 5 vezes n elevado ao meio sobre 2, que é igual a 2n elevado a 5 meios, né? 2 mais 1 meio, mais 3n elevado a 3 meios, dividido por raiz de 2 vezes 5 mais n à quinta, certo? Agora vamos tomar o limite disso. Vamos calcular aqui o limite de n tendendo a infinito de AN sobre BN. Então, isso aqui é o limite de n tendendo a infinito. Eu já vou pegar aqui o meu quociente e vou dividir todo mundo por n elevado a 5 meios, tá? Então, aqui em cima eu vou ficar com 2n elevado a 5 meios dividido por n elevado a 5 meios, mais 3n elevado a 3 meios dividido por n elevado a 5 meios, sobre 2 vezes raiz de... o meu n elevado a 5 meios, ele vai entrar aqui como n à quinta, né? Tirando a raiz aqui vai ficar n elevado a 5 meios, mais n elevado a 5 sobre n elevado a 5. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de n tendendo a infinito de... Aqui eu vou ficar com 2, né? Mas aqui eu vou ficar com 3 sobre n, né? E aqui eu vou ficar com 2 raiz de 5 sobre n elevado a 5 mais 1. Então, claramente, quando n aqui for para infinito, eu tenho que esse termo aqui vai para zero e esse termo aqui vai para zero. Então, eu vou ficar com quem? Com 2 sobre 2 raiz de 1, que é 1. Isso aqui vai dar 1, que é um número real maior do que zero. Então, pelo teste da comparação dos limites aqui, essas duas sequências formadas por AN e BN, ou elas convergem juntas ou divergem juntas. Então, basta eu analisar uma das duas. E é bem mais fácil eu analisar aqui
a série de n igual a 1 a infinito de Bn, certo? Que é esse meu termo aqui. Então, pegando esse 2 e colocando fora do somatório aqui, eu fico com 2 vezes somatório de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n elevado a 1 meio. Isso aqui é uma p-série, onde esse meu p aqui é igual a 1 meio, que é menor do que 1. Então, isso implica aqui que essa minha série Bn, ela diverge, né, de acordo com o exemplo que nós vimos na aula passada. Então, pelo teste da comparação dos limites, se essa minha série aqui, Bn, ela diverge, então isso implica que a minha série An, que é essa aqui, ela também diverge. Está aí aplicado o teste da comparação dos limites a esse exemplo. Então vamos agora para mais um teste que nós chamamos de teste da série alternada. Esse teste diz o seguinte: seja a sequência de termos positivos Bn. Se as duas condições seguintes forem satisfeitas para todo n, que são, termo geral aqui ele é decrescente, né? Você tem que o termo anterior vai ser sempre maior do que o termo posterior. E o limite do termo geral aqui vai para zero. Então, mesmo formando aqui uma série com esse termo geral Bn aqui alternada, né, com menos 1 elevado a n mais 1, ela vai convergir. Observando aqui essa segunda condição, você pode ver que isso aqui é praticamente o teste da divergência, né? Você tem uma série e você pega o termo geral da sequência que forma essa série, faz o limite com n tendendo para o infinito. Se isso aqui for diferente de zero, então você já conclui que a sua série diverge. E no caso, quando isso aqui é igual a zero, então você precisa analisar a sua série, porque isso aqui não garante que ela converge. Mas de acordo com esse teste aqui, se o seu termo geral é decrescente, e se ele vai para zero aqui quando o limite vai para infinito, então a série alternada, menos 1 elevado a n menos 1, vezes Bn, ela vai convergir. Então vamos aplicar esse teste aqui ao exemplo da série menos 1 elevado a n mais 1 vezes n ao quadrado sobre n à terceira mais 1. Então vamos pegar só esse termo aqui, né, e chamar ele de Bn, certo? Então Bn aqui é igual a n ao quadrado sobre n à terceira mais 1. Então, vê o seguinte, nós temos que verificar as duas condições. A primeira é que esses termos gerais aqui são decrescentes. Se nós tivéssemos aqui um quociente mais complicado, nós deveríamos desenvolver aqui para provar que b de n mais 1 é menor do que Bn, certo? Só que aqui nós temos o n elevado ao quadrado e aqui no denominador ele está sendo elevado à terceira. Então é fácil observar que à medida que n cresce aqui, o meu denominador está crescendo mais rapidamente. Então esses meus valores aqui estão diminuindo. Eu concluo aqui que a sequência dos termos gerais é decrescente. A segunda condição é nós tomarmos aqui o limite de n tendendo a infinito de Bn e verificar se esse limite aqui ele vai para zero ou não, certo? Então isso aqui é igual, eu vou fazer o limite de n tendendo a infinito dividindo o numerador e denominador aqui por n à terceira. Então eu vou ficar com n ao quadrado sobre n à terceira. Aqui eu vou ficar com n à terceira sobre n à terceira mais 1 sobre n à terceira. Então isso aqui é igual ao limite de n tendendo a infinito de 1 sobre n sobre 1 mais 1 sobre n à terceira. Então ficou fácil aqui de analisar que à medida que o meu n aqui cresce indefinidamente, esse termo aqui ele tende para zero e esse aqui também ele tende para zero. Então eu vou ficar aqui com 0 sobre 1, que é 0. Então eu verifiquei aqui as minhas duas condições do teste. Então eu concluo que essa série aqui ela é
convergente. Então, com esse exemplo aqui de séries alternadas, vamos à seguinte definição. Então, vamos supor aqui em que nós temos uma série alternada, né? Vamos dizer que esse termo AN aqui ele está alternando entre valores positivos e negativos. Então, se você formar a série desses termos aqui, considerando o módulo, ou seja, apenas de termos positivos, e ela for convergente, então você diz que essa série ela é absolutamente convergente. E por que nós utilizamos esse termo aqui? Já adiantando o teorema que nós vamos ver logo a seguir, se essa convergência aqui ocorre, essa aqui também vai ocorrer, tá? Então ela vai ser convergente, tanto considerando aqui os termos negativos, como considerando apenas, né, o módulo dos seus termos aqui. Então por isso que nós chamamos de série absolutamente convergente. Agora pode acontecer da sua série alternada aqui, ela for convergente, mas quando você fizer o módulo dos termos aqui e montar a série, ela não ser convergente. Então nós dizemos que essa série ela é condicionalmente convergente, certo? Então o teorema que eu acabei de citar, ele diz que toda série absolutamente convergente é convergente, né? A ideia desse teorema aqui é simples e nós já vimos num gráfico aqui em aulas anteriores o seguinte, ó. Se você tem uma série de termo geral AN, onde os valores absolutos aqui desse termo geral eles estão convergindo aqui para um valor, então isso quer dizer que mesmo quando você não considera o termo absoluto aqui, os termos negativos aqui, ó, eles também estão convergindo para o mesmo valor. Então essa é a ideia daquele teorema. Então, para entender melhor e classificar as séries alternadas em absolutamente convergente e condicionalmente convergente, nós vamos ver aqui o exemplo da série alternada menos 1 elevado a n menos 1 sobre n. Então vamos chamar aqui o termo geral de AN. Então temos que o módulo de AN aqui vai ser igual a 1 sobre n, certo? E nós já vimos que a série de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n é a série harmônica e que ela é divergente. Agora, considerando a série n igual a 1 a infinito de AN, como aqui nós temos uma série alternada, nós vamos verificar as duas condições, né, do teste da série alternada. Então, a primeira condição é a seguinte, ó, que o termo positivo, 1 sobre n aqui, ele é decrescente. Né? Obviamente, só assume valores positivos aqui e à medida que n cresce aqui, eu vou ter 1 dividido por um número grande aqui, então isso sempre vai diminuindo. Então esse meu termo aqui é decrescente. E na segunda condição aqui, eu tenho que o limite de n tendendo a infinito desse termo 1 sobre n aqui, claramente isso aqui tende para zero. Então as minhas duas condições aqui foram observadas, então nós concluímos aqui que essa série alternada ela converge. Mas anteriormente nós vimos aqui que formando a série com os termos positivos aqui, ela diverge. Então essa série aqui ela é condicionalmente divergente. Então, com esse exemplo aqui eu encerro essa aula e na próxima aula nós continuaremos com testes de comparação. Obrigado a todos vocês. Qualquer dúvida nós iremos tirar na próxima aula presencial ou através do e-mail que está aí na tela. Muito obrigado a todos vocês.